Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Castro, estamos iniciando mais um Pod Prize. Hoje eu tenho a companhia dela mais uma vez comigo, Lívia Fernandes, diretamente do Estúdio 2. Olá a todos, como vocês estão? Mais um dia onde a gente vai trazer o Pod Praise, o agir sobrenatural de Deus, e trazer histórias magníficas aqui para vocês. Hoje a gente tem uma história maravilhosa e lá com o Henrique no Estúdio 1, a gente tem uma amiga também. Chama ela aí, Henrique. Sim, com certeza, amiga, irmã. E tá aqui comigo a Ana Andrade. Oi, gente, tudo bem com vocês? Nossa, vai ser incrível hoje. Eu estou com as expectativas lá no alto e o convidado, eu estou maravilhada. Não é, Henrique? Sim, com certeza. Grande honra de receber o nosso pastor, grande amigo. Pastor Luiz Marcelo com a gente hoje aqui. Uhul! Tudo bem, Glória pastor? a Deus. Amém. Glória a Deus. É um prazer estar aqui. E, logicamente, à disposição para aquilo que for a vontade de Deus e que vocês perguntarem, estou à disposição. E vamos lá, pastor. Há quanto tempo de conversão? Como que o senhor se converteu? Como que começou esse processo todo? Bom, eu antes da conversão, eu não tive contato com a igreja. Não tinha contato com a igreja evangélica. E as poucas que eu tive, eu não queria. Não tinha uma referência, eu quero ser isso. E o que me trouxe à igreja foi a pastora Fê. Nós trabalhávamos na mesma empresa e rolou uma paquera. E eu tava achando ela pra sair sempre e tal, não sei o quê. E teve uma sexta-feira que ela falou assim, olha, eu vou te deixar um endereço, e você vai na casa da minha amiga me buscar e a gente sai pra tomar um suco. Lembrando que nesse período eu não era convertido. Quantos anos mais ou menos você tinha? Eu tinha 23 e a pastora Fê tinha 22. Certo. Nesse período, né? Então eu já tinha um problema de alcoolismo, né? Eu já tive 2 hepatites por causa do alcoolismo. Eu estava numa recuperação de saúde e algumas outras coisas que no decorrer eu vou passando. E aí eu fui buscar a pastora na casa dessa amiga. Quando eu cheguei lá, era a igreja que ela estava. Foi o primeiro contato que eu tive com a igreja. Eu entrei no culto, não entendendo o que estava acontecendo, procurando ela, achando que era a casa de uma amiga. E estava tocando um louvor, Edifica em Mim. E aquilo me chamou a atenção, aquela música me chamou a atenção. Ficamos até o final do culto e depois a gente saiu para tomar o suco. E aí daí eu comecei a ir à igreja por causa da pastora. Acompanhando, paquerando. E nos meados de 97, ela estava saindo da igreja que ela era e entrando na Renascer. Aí quando eu cheguei na igreja Renascer, era o Renascer Praise 4 que estava sendo lançado. E guitarra, essas coisas. Aí eu falei, meu, que igreja bacana. Eu olhei e falei, não, é tudo que eu gosto, bateria, tinha um som pra cima. Eu acho que um dos melhores discos do Renascer Praise é o 4. Eu não sei se é por causa da conversão, mas por aquilo que tem. É porque acaba marcando, né, na verdade. Uma história, né? Muito, muito. E aquilo ali, quando eu ia pra igreja, eu fazia igual a gente liga a rádio esperando tocar a música que a gente gosta. Então eu queria Armas, Grandes Coisas, Reis e Príncipes. Ela foi no dia 25 de dezembro de 97. Foi o dia que eu aceitei a Jesus. Foi num culto no mesmo ano que você conheceu a pastora, no final do mesmo ano. No final do mesmo ano. A gente já estava se conhecendo, ela estava no processo de oração para achar que isso era certo. E eu quero lembrar uma frase que ocorreu entre eu e ela uma vez num barzinho. Ela, lógico, na igreja eu não tinha o padrão de um servo de Deus. E ela falou assim para mim, olha, não quero continuar saindo com você, porque você não é da igreja, né? E ela explicou a situação toda e eu falei bem assim para ela, olha, se o seu Deus é tão bom assim, na vez de você sair da igreja, eu que vou entrar na igreja. E assim, a minha conversão não foi imposta, ela foi conquistada, eu vendo as coisas, a obra do Senhor. Então quando eu costumo falar que eu nem cheguei a ser membro da igreja, porque quando eu cheguei lá tinha o bispo me chamava de grandão, vem pra cá, grandão pra lá. Aí entrei no PA, né? O primeiro ministério na igreja foi segurança e fui pro Projeto Amar, que hoje é o 2. A galera giro alto. Pra quem foi da época do Projeto Amar sabe o que eu tô falando, hein? Não, tinha as vigílias no Copan e tinha uma parte de cima que a gente subia, descia, era várias sensacional, bandas. meu, era coisa de 400 pessoas no...
numa vigília, 300, 400 pessoas e, meu, era muita loucura. Era tipo salvação e jovem entregando droga. No Enfim, altar. meu, no altar. Meu, loucura. Uma das madrugadas que nós saímos para evangelizar, a gente trouxe todo tipo de gente. Todo tipo de pessoas. Aí, porque assim, às vezes as pessoas acham que as pessoas da igreja têm que estar prontas. Mas é aí que começa o processo da salvação de cada um de nós. Estou 26 anos na igreja e todos os dias eu me permaneço de pé para que eu não venha cair. A palavra ela deixa bem claro, a gente tem que estar vigilante, tem que estar fazendo a manutenção da nossa salvação. E quando eu vi aquele povo entregando a Jesus, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E por que você deixou o mundo para viver para Cristo? Sempre tive um bom emprego, né? Como eu falei, do alcoolismo. Saíamos. Quando eu conheci a pastora Fê, eu comecei a enxergar a Jesus. Hoje eu estou na igreja, eu me converti na Renascer, eu estou na Renascer até hoje. Mas eu tenho amigos da Mundial, da Universal, da Batista, da Assembleia de Deus, sem nenhum problema. Que às vezes as pessoas colocam o problema que não existe. Sim. Mas quando eu larguei tudo, porque eu senti paz, eu senti tranquilidade. Foi a primeira vez que eu senti paz na minha vida em fazer as coisas. As dificuldades continuaram, eu tinha que trabalhar todos os dias. Eu comecei a namorar com a pastora Fê, nós queríamos casar, então tinha todo um processo, mas eu tinha paz, eu tinha tranquilidade. Que nem hoje eu vim aqui, eu vim tranquilo. Deus preparou todas as coisas. Era para estar trabalhando, caiu o dia da folga, estou aqui, então as coisas a gente vai conquistando, a gente está guerreando, está batalhando, mas eu sinto a companhia de Deus em tudo que eu e a pastora Fê fazemos. Então a minha mudança foi essa. Mesmo assim, eu e a pastora Fê gostamos muito de cuidar de pessoas. E uma das coisas que a gente gosta também é de evangelizar na rua. Até teve um episódio na Voluntários da Pátria que a pessoa jogou a comida em mim. A pessoa jogou... Agressivamente em cima de você. Sim. Eu podia reagir de uma forma agressiva como aconteceu. Mas eu entendo que não é contra o corpo, não é contra a carne. Né? Há principados. A gente vê fora da igreja como um trabalho humanizado, né? Mas dentro é o ministério de Jesus sendo praticado, é o ser Jesus, né? Uma coisa que foi interessante que eu quero falar aqui. Eu e a pastora Fê, nós íamos sair para passear num sábado, né? A gente queria sair para passear num sábado, ia curtir, que não tinha tempo. A gente trabalhava, tinha igreja. Correria, loucura e quase não tinha tempo para ficar junto. Não tinha. Nossa vida foi 2 anos de namoro e de noivado em santidade. E a gente combinou, nós vamos no Center Norte, vamos assistir um filme. Explica o que é santidade para quem está em casa. Santidade é uma coisa assim, a santidade, no caso do namoro, é você se preservar do mundo. Que eu não tive relação sexual com a pastora Fê, só tivemos depois que nós casamos. No dia do meu batismo, uns dias antes, foi os últimos dias que eu bebi. Do dia do meu batismo, no dia 18 de janeiro de 98, eu nunca mais bebi. Eu fui curado do alcoolismo no meu batismo. Eita glória. Glória a Deus. Entendeu? Então, eu permaneço. Os 10 primeiros anos foram um pouco difíceis para mim. Porque eu ia na festa das pessoas e eu tinha medo de ser tentado a beber. Hoje, vou na favela, vou em tudo que é lugar, vou em qualquer festa. Assim, vou na Cracolândia, não tem nenhum. Eu nunca usei droga, mas o alcoolismo foi muito agressivo comigo. Entendeu? Então, a santidade é você se guardar para Deus mesmo. Que bênção. E esse problema do alcoolismo, assim, ele vem desde a adolescência ou... Porque você fala que já conheceu ela, já tinha esse problema. Sim. Quando eu entrei numa empresa com uns 14 anos de idade, eu entrei numa imobiliária de alto padrão. Então, tudo que eles fechavam de apartamento era comemorado com uísque. Eu tinha 14 anos. Então, um pouquinho de uísque no fundo. Toma aqui, Marcelo, um golinho. Aqui. E eu fui pegando o gosto de sempre. O famoso não faz mal. Só um pouquinho. Exatamente. Eu era office boy e fui tomando. A ponto de quando eu fiz 17 anos, eu tomei 17 Maria Moles. Quando eu fiz 18, eu tomei 18 Maria Mole. Pra quem não sabe o que é Maria Mole, é conhaque com martini. De uma vez só? Matando. Eita.
Quando eu fiz 23, eu tomei 23 Maria Mole. Todo meu aniversário, os amigos da época já tinham essa tradição de quando eu fazia a idade, você tomava a quantidade de Maria Mole que você estava fazendo aniversário. Misericórdia. Então era uma coisa assim, e era uma coisa, foi natural, foi normal. Eu dirigia, achava que estava dirigindo super bem, achava que ninguém estava pensando que eu estava bêbado. A gente também quer ser aceito, né? Aquela coisa da adolescência. Normal, era costume, o mundo, eu estava acostumado com aquilo, achava normal aquilo, eu estava curtindo a vida, achando que eu ia viver muito bem. E a televisão, ela ajuda muito os filmes, porque eu lembro que lançou um filme do The Doors na época, do Jim Morrison, e era totalmente regado a tudo. E ele usava cocaína, era 10 mulheres na noite, então... Vira referência, né? Exatamente, você vai se acostumando vendo esses tipos de coisa, então é normal. E aí você vê, você fala, pô, se no filme pode, por que eu não posso também? Exato. Claro. Eram os heróis da época, né? Era Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, e aí você pode abrir uma lista de gente que... Mas e que hoje você acha que isso contribuiu para os dias de hoje na sua vida? O que aconteceu comigo? Isso. Eu vou falar do GALF. Grupo de Apoio Usuários e Familiares. Hoje, assim, eu tenho 26 anos de ministério, de conversão, eu sou pastor desde 2009. E sempre cuidamos de drogados, de alcoólatras, nós temos uma habilitação para isso. Para você ter uma ideia, semana retrasada, tem 2 semanas, eu fui para o culto de segunda-feira, na igreja, cheguei lá um senhor querendo se batizar, e eu vi que ele queria se batizar por um motivo errado. O que aconteceu? Uma vida de alcoolismo, de prostituição, a mulher botou ele para fora. Então ele correu para a igreja que ele queria se batizar, porque ele falou para a mulher, amor, eu tô bem, eu batizei, né, me aceita de volta e tal. E aí eu vim com tudo isso, eu tive propriedades, e eu trabalhei na personalidade dele, falei de Jesus, falei de João Batista. E o batismo dele foi um batismo genuíno. Para você ter uma ideia, teve um encontro com Deus nesse sábado, ele estava lá. Ele me viu, pastor, eu não te vi mais na igreja, até que a igreja é um pouco grande, então as pessoas acabam se desencontrando, mas ele falou, olha, pastor, eu tô lutando. E eu falei para ele, se você acha que se batizando, você vai chegar em casa e encontrar sua mulher te esperando, não é simpatia. Batismo não é simpatia. Não é bem assim, né? Entregar dízimo não é simpatia. Oferta não é jejum, santidade não é simpatia. Não, eu vou ficar assim, transar porque eu vou, né? Não. É uma vida... Falei pra ele, você vai ter que conquistar seu casamento de volta. Sim. Então, e assim, tem o dependente e nós esquecemos da família. Porque muitas vezes as pessoas levam o dependente químico na igreja porque a família já está saturada. Sim. Pra você ter uma ideia, eu fui levar uma pessoa na clínica uma vez, o cara estava na Cracolândia, ele saiu da Cracolândia para ser levado na clínica num dia. Foi sem tomar banho, sem nada. E a gente indo pra clínica, a família falou, chegando lá, você usa um médico, você faz isso, você faz aquilo, você cuida daquilo. Eu falei assim, gente, ele vai para se tratar. Não tá indo para um hotel, não é um retiro, não é uma manutenção de saúde. Porque às vezes a família, quando recorre à igreja, é a última opção. Ela adoece junto, né? Exatamente. Eu tô com um rapaz de 35 anos indo pro culto de domingo de manhã, que ele perdeu a família, perdeu tudo por causa do crack. Eu fui umas 10 vezes na casa dele. A mãe dele tem 78 anos. No dia do aniversário da mãe dele, ele desapareceu na Cracolândia. Ele apareceu uma semana depois. Ele voltou. Ele apareceu. Quando ele volta com os pés todo arrebentados. E aí, destruído. A família falou assim, pastor, o senhor pode vir orar por ele? Eu tomei uma atitude. Doeu em mim, mas eu tive que tomar uma atitude. Eu falei assim, a partir de hoje, ele tem que ter um passo com o Senhor. Eu já fui 10 vezes aí. Agora é a vez dele ir para a igreja. Não, ele não vai, pastor, que não sei o que, não vai dar certo, não sei o que. Falar para ele, se ele não for na igreja, não vai ser curado. Tem 2 meses que ele não usa nada. Posicionamento. E ele foi para a igreja, e foi no dia que eu fiz uns 3 batismos de manhã cedo, não sei se a Ana lembra. E eu tava todo molhado, ele me abraçou e falou, olha, esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu quero te visitar, eu quero ir na sua casa pra gente conversar do seu testemunho. Eu não quero estender esse assunto um pouco só. Eu já encontrei advogados da OAB que tem um quarteirão na Avenida Angélica com a Alameda Barros, que os filhos não viam ele 10 anos, um advogado. Doutores
médicos. Para você ter uma ideia de como isso é tão grave, hoje nós estamos cuidando de uma chefe de enfermagem que é dependente de remédio, uso controlado, e ela vai na igreja e fica assim, ó, sem brincadeira, ela chega até babar. E eu falei para ela, isso não é um remédio? Não somos contra a medicina, pelo contrário. Mas ali já virou totalmente dependente. Para você ter uma ideia, com tudo isso ela está conseguindo ir uma vez por semana. Às vezes fala assim, uma vez por semana na igreja, para quem tá bem. Ok. Legal. Agora, para quem não vai, que depende da mãe, depende de gente para levar e trazer, e você vê essas pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, lares, não tem preço. Eu não sou pastor. Glória a Deus. Eu sou pastor, eu e a pastora Fê, nós fomos levantados para salvar vidas, independente. Para você ter uma ideia, a gente já ajudou, tinha um senhor que tinha um filho, o pai bebia porque o filho bebia. Pra você ter uma ideia, uma mãe, semana passada, usou drogas para o filho não usar drogas fora de casa. Para você ter uma ideia de como o mundo tá lá fora. Pera aí, a mãe usou junto com o filho pro filho não sair, para ele não usar na rua. Gente, que loucura. Então você percebe, às vezes a pessoa não é, a igreja não é só 4 paredes, é o bairro que a gente mora, Sim. a cidade que nós moramos. Sim. Sábado de madrugada, domingo de madrugada eu estava vindo do serviço e eu parei no terminal Santana 5 horas da manhã, eu estava no terminal Santana esperando o ônibus para ir para casa. Olha, eu vou te dizer onde que vai abrir a nova igreja, né? Sim. Ali, olha, eu encontrei uma mulher surtada, falando que o marido saiu com a amante. O pessoal tava chovendo, sábado para domingo fez muito frio, chovendo, o pessoal dançando na chuva, totalmente alcoolizado. E o que faz? Eles estão totalmente certos, eles estão plenos que estão curtindo a vida demais. Sim. Para você conseguir resgatar esses príncipes, essas pessoas, a família, tem que ter uma habilitação. Então, tudo que eu passei, tudo que aconteceu comigo, com a minha família, talvez se você perguntar para minha mãe quantas vezes ela me viu bêbado, umas 2 ou 3 vezes. Porque você escondia. Você entendeu? Eu escondia. Se você perguntar, meu filho, 2, 3 vezes. Um dia ele chegou aí de pilequinho. Então, são coisas que as pessoas escondem uma vida que ninguém sabe. Então, quando a gente leva a palavra de Jesus, quando a gente consegue levar a palavra de Jesus, quando a gente consegue chegar num hospital, você põe a mão nos vidros e todas as crianças da UTI resistem, sobrevivem, e a enfermeira outro dia fala assim, pastor tem que vir aqui todos os dias para ajudar a gente. É o poder da oração. É o poder da oração. É Deus. Eu cheguei, é Deus. Saímos num culto no domingo, no 24, dia 24 de dezembro. Foi um culto que a gente preparou na igreja. Foi um culto que estava todo mundo lá. A mãe estava de quase 9 meses. E aí foi todo mundo para casa. Eu e a pastora Fê fomos para casa. Quando chegamos em casa, o telefone tocou falando, olha, acabou de ter um neném e está na UTI. Então você sai da sua casa, você deixa a sua família, você vai para um hospital público, você consegue convencer a chefe da enfermagem, deixar você entrar. Eu falei para ela, eu só preciso pôr a mão. Eu e a pastora só precisamos pôr a mão no vidro. Só isso, nada mais. Nada mais. Eram 8 crianças, as crianças nenhuma, todas era para óbito naquela madrugada. Meu Deus. Não era gripe, não era exagero de mãe, não, recém-nascidos que nasceram comprometidos, já condenados à morte, todos. Então uma vida pastoral, ela traz as bênçãos. Para você ter uma ideia, sábado, domingo, agora eu fui visitar um bebezinho que nasceu agora, nasceu saudável, mas eu fiz o casamento dos pais, eu acompanhei o namoro, acompanhei o noivado. Então você vê as pessoas caminhando com Jesus, você sendo uma referência, lógico, trazendo a luz do Senhor, trazendo tudo, e você vê a família crescendo, você vê a transformação, né? Totalmente. É uma coisa assim que não tem preço. Não tem preço. Então, a vida ministerial nossa, ela parte dessa situação. E eu tive muita dificuldade. Para você ter uma ideia, antes da minha conversão, a mãe de um amigo meu falou assim, meu apelido quando eu era garoto era Games. Games, eu vou te ver na igreja. Que eu falei, meu Deus do céu, que essa mãe tá louca. Tá pirada. Passou uns anos, o bispo falou assim, pastor, Luiz, vai ter era diácono nessa época, vai ter um casamento aqui na igreja, precisa arrumar a igreja pro casamento. Eu não sabia quem era, nem nada, mas a gente foi lá e fizemos. Quando chega o noivo, era um amigo meu da minha adolescência. Que demais. Você falou, ué,
quem é a mãe desse rapaz? A mesma senhora que falou que um dia me... Quando ela desceu do carro, eu falei assim, não te falei, Games, que eu ia te ver um dia. Então você vê o poder da oração, a tua. O poder da palavra. Ó, a santidade, você estava falando, né? A pastora Fê, por ter uma experiência, a pastora é convertida há 7 anos a mais do que eu. Quando ela me conheceu, ela falou assim, Deus, que o Luiz entre na igreja. Que o Luiz aceite a Jesus. Que o Luiz assuma ministério. Depois da nossa lua de mel, ela falou assim, olha, quando a gente conheceu, cada progresso seu ministerial, eu jejuava, eu orava, me santificava para que você hoje, eu pudesse casar com você hoje. E isso sem você ter noção de nada, nem sabia de nada, foi saber depois. Nós passamos a nossa lua de mel lá em Santa Rita de Passa Quatro, eu fiquei sabendo lá. A gente conversando, ela contou algumas coisas que a santidade, às vezes as pessoas acham que é você não fazer. A santidade é uma entrega com Jesus. Olha que demais. Entendeu? A santidade é uma entrega com Jesus. Não, não beber. Não vou beber. Mas se você está desejando, não adianta. Você vê não vou sair com a outra mulher ali e tal. Mas só o desejo de olhar e desejar, meu Deus do céu. É verdade, mas aí a gente vê o agir sobrenatural de Deus, né? Porque nós não podemos sozinhos, né? Tem o agir de Deus sobrenatural nas nossas vidas. Exatamente. Para nos deixar posicionado e para a gente andar de mão junta com Ele, com Jesus Cristo e continuar e perseverar, não é verdade? Caminhando. Eu confesso a vocês que falta pouco tempo para eu me aposentar, né? Tão novo, pastor. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Eita. E antes de eu em 86, quando lançaram a programação ou a lei que criança não podia trabalhar, eu já trabalhava. Então eu teria um registro antes desse período, né? Teve umas modificações entre uns 2 governos para cá que aumentou um pouco mais. Mas a minha vontade é, aposentando mesmo, é só fazer a obra mesmo de Deus, né? Eu tenho esse desejo, tenho esse sonho, né? Porque você está na igreja, lógico que você continua pagando a sua conta de água, sua conta de luz, quem mora de aluguel, quem está pagando uma casa, quem está com um carro. E a obra de Deus, eu falo uma coisa para vocês, se a gente, lógico que a gente já fez bastante carro, sem carro, mas com o carro muda tudo, né? Então você tem uma ideia, teve uma vez que a gente foi parar lá em Parelheiros. A gente disse, pastor, precisa fazer uma visita na casa da minha prima, no hospital meu primo. Nós saímos da Vila Maria e fomos lá para Parelheiros. Chegamos lá procurando uma paciente. Chegamos lá, ela falou assim, eu não quero oração. Eu não quero oração nenhuma. Aí eu olhei, eu confesso que eu fiquei muito abatido. E eu saí da UTI muito abatido de querer desistir. Uhum. A pastora Fê falou assim, não, eu vou orar. Para você ter uma ideia, a pessoa não aceitou a oração nem nada. A pastora conversou com um senhor que tinha sido atropelado por um caminhão. E ele estava na UTI. E a pastora falou de Jesus para ele. Ele aceitou Jesus. O detalhe é que as 2 filhas falavam de Jesus para ele, nunca aceitou. A família ali recebeu Jesus. Amém. Tinha uma pessoa, ela estava imóvel, só num aparelhinho. Pim. A pastora falou assim, se você estiver me ouvindo e puder, mexe os olhos. Ele mexeu os olhos. Olha, sou a pastora Fê, estou falando de Jesus, tal. Você quer aceitar Jesus como seu único salvador? Pisque 2 vezes, homem. Que demais. Quando ela fez a oração, ele aceitou a Jesus, Glória a Deus. Então tem, assim, como esse final de semana a gente viu uma criança nascendo e tivemos uma senhora começando a ter Alzheimer, que na sua alimentação, com a família alimentando, ela aspirou e a comida foi parar no pulmão. E aí começa aquela loucura, hora. Ela saiu hoje, 5 horas da tarde do hospital. Olha que bênção. Então não tem, é assim, eu sou Jesus 100%, não tem. Chuva de testemunhos.
Só fazendo uma pausa aqui para falar dos nossos patrocinadores, vou chamar ela mais uma vez do Estúdio 2, Lívia Fernandes. Oi, gente, tô aqui mais uma vez para falar para vocês acerca dos nossos patrocinadores. Primeiro, quero agradecer a Raine Imóveis, que continua com a gente. Raine Imóveis é uma empresa séria, com atendimento híbrido, tá? Então, atendimento via WhatsApp, e você também pode agendar visitas. A Raine Imóveis, ela é nova no mercado, porém ela traz para você um atendimento único. Então, entre em contato. Raine Imóveis é pelo site, tá bom? www.rainaimoveis.com.br. Tem também o telefone, vou passar aqui para vocês. É o 11 2922 4624. O horário de atendimento é das 8 às 8, de segunda a sexta, sábados, domingo e feriados, atendimento via WhatsApp. Você que está buscando comprar imóveis, alugar imóveis ou até vender o seu imóvel, você que mora fora e quer comprar imóvel aqui no Brasil, você também consegue fazer esse tipo de compra. Então fala com a Raina, é rápido, é fácil, é seguro e você consegue falar com ela rapidinho. Tenho também aqui o link do nosso outro patrocinador, tá? Não obstante da Raina, mas eles trabalham com verdade, gente. É a Girafones. A Girafones, ela também está nova no mercado, mas a entrega é rápida. Eles fazem a venda do seu aparelho, fazem a venda de carregadores, enfim. E eu vou passar aqui o Instagram deles agora, tá bom? É gira.fones, PHONES, gira.fones. Você vai entrar em contato com os meninos lá da Girafones e eles vão fazer toda essa mediação de venda para vocês. Teve gente, comprou o celular de manhã e à tarde já estava entregue em casa. Então, é um atendimento espetacular. Fala com os meninos lá da Girafones que vai dar tudo certo para você. Hoje a gente também teve o patrocínio da Baiana Bistrô, mas lá no final a gente vai passar um GCzinho para vocês, tá bom? Pode voltar aí no Estúdio 1, Henrique. Continuar aqui a entrevista com o pastor. E além do golfe, eu sei que vocês também cuidam da parte do batismo, que, gente, assim, hoje eu tô aqui entrevistando ele, só que na minha volta para a igreja, enfim, eu tive os cuidados tanto dele como da pastora. Eu lembro até hoje que dia 26 de março de 2022, eu estava lá na Represa Billings e eu recebi um abraço desse cara aqui. Quando eu renovei meus votos com o Senhor, quando eu voltei para a casa do Senhor, né, foi a primeira pessoa assim, que eu tive contato na igreja, fora Bispo Marcelo e Bispo Rosana também, que eu amo de paixão também, que me abraçaram, né, sem ao menos me conhecer, né, e eu tenho uma gratidão muito grande pela vida tanto do Senhor como a vida da pastora, que eu também não conhecia, né, eu acabei passando o meu contato para a pastora, falou, ó, essa daqui é a pastora do batismo, né? Aí ela entrou em contato comigo e falou, Henrique, vai ser no dia tal, e começou a me acompanhar, e aquilo ali foi me animando de novo para estar novamente na igreja, onde eu deveria estar, né? E hoje eu estou aqui entrevistando ele. Que bem. O batismo, no dia 18 de janeiro de 98, quando eu me batizei, como eu te falei, eu bebia. O último dia que eu bebi pensando que não ia mais beber a vida inteira, pra você ter uma ideia. Num dia antes do meu batismo, eu estava na dúvida do meu batismo. A pastora Fê, com o meu bispo na época, sempre aconselhando, conversando ali. E a minha família, ela não era cristã, minha família não era. Meu bisavô foi da Assembleia de Deus, tocava gaita na igreja, na Assembleia de Deus. Meu avô tinha 1,5 m, gaitista da igreja. Foi a última pessoa assim da igreja que eu fiquei sabendo referência. Depois eu fiquei sabendo que a minha mãe frequentou a igreja um período, a minha avó. Sim. Mas aí depois eu fui o primeiro a se converter. Então quando eu cheguei no batismo, eu tinha uma corrente de ouro consagrada, tal, eu tava de ressaca, vamos dizer assim. E entrei naquelas águas. Pra você ter uma ideia, eu saí das águas, eu não achei até hoje a corrente de ouro que eu tinha consagrado. Até hoje. Dissolveu na água? Eu pedi pro pessoal, porque ela tinha um valor, tanto... Material, né? Material, e era presente de uma pessoa muito querida. Imagina se chegar em casa e não encontrar. Ninguém achou mais essa corrente, até hoje. Não achou.
Não, é total. E saí sem vontade de beber. Foi assim, o batismo para mim foi realmente, eu saí das águas como filho. Como eu falei, eu tomei um cuidado 10 anos, receio, preocupado, né? Eu tinha um amigo muito próximo que falava, vamos lá, vem em casa. Não ia, porque eu sabia que ia oferecer. Eu cheguei, depois da minha conversão, pessoas fazerem doses de Maria Mole. Ó, Luizão, estamos aqui, eu sei que você bebe, vamos lá, quero ver se você come. E aí você fica numa situação complicada. E eu sempre recomendo, é igual eu falo, sair da aparência do mal. Nós temos que dar o bom testemunho. O bom testemunho não é quando você está em público, mas até com você mesmo. Então eu me preservei, eu cuidei. Quando eu tive certeza que isso me fazia mal, fui com tudo. E o batismo é muito interessante, porque domingo retrasado, eu fiz 4 batismos. 4. E o batismo, você levar a pessoa às águas, né? Se trazer luz à dúvida da pessoa. Esse homem que eu falei para você que eu fiz o batismo e depois foi para o encontro de Deus, você conseguir, sabe, levar mesmo Marcos 16, aquele que crê que será salvo, você levar a salvação e não de uma forma imposta, mandada, ou ditadura, você vai... Não, eu falei, expliquei a situação. O bom pastor é aquele que dá a opção ao ver, não posso mandar, né? Não posso, Henrique, Ana, é assim. Não, eu explico. Acaba acontecendo como foi com você também, naturalmente, você vê nas ações através da vida da pastora também. Exatamente. Exatamente. E aí eu sempre estou disposto, já chegou pessoas no dia não querem se batizar. Sim. Foi embora, e depois a gente acompanhou, conversou, voltou. Pra você ter uma ideia, uma coisa que eu ia chamar a atenção, as crianças do Teens. Nós não batizamos crianças. Mas as crianças têm visto o batismo. Explica quem é Teens para quem está em casa. O Teens é o ministério das nossas crianças, né? Tem oficiais preparados para dar aula. Eles preparam aulas, eles falam da Bíblia na linguagem da criança. O Teens é o nosso 18 para baixo. E tem o Kids, dos 10 para baixo. Então, cada departamento é falado da forma que a criança e o adolescente possam entender. Isso. Você entendeu? Que nem quando eu cheguei no O2. No PA, que é o O2 hoje. Que é o grupo de jovens, né? Tinha a Patrícia. Quando eu cheguei na igreja, nem conhecia a que bom que você tá aqui. Aquela animação, e eu sou bagunceiro também. Aí pronto, aí não sai mais. Era festa direto. Entendeu? Então eu fui curtindo ali, fui fazendo as coisas e tal. E aí essas crianças mais novas, de 11, 12 anos, desejando se batizar. Aí, para você ter uma ideia, uma das crianças, com esse desejo, com essa vontade, conseguiu levar a mãe para o batismo, se batizaram juntos. Olha que glória a Deus. Meu, demais. Quando a mãe falou para mim, eu tô vindo por causa do meu filho, e meu filho explicou o batismo para mim, e eu falei, não, eu preciso... É demais, é uma coisa sobrenatural, muito bom tudo isso. E agora, pastor, temos aqui uma surpresinha que não pode faltar. Todo mundo que vem aqui recebe uma surpresa. Olha, eu acho que você vai gostar desse vídeo aqui, hein? É mesmo? Eu acho também. Será que você conhece a pessoa aqui? Deixa eu ver. Eu quero agradecer desde já a oportunidade que estão me dando de falar um pouquinho de você. Você é um grande homem de Deus, você é um grande servo do Senhor, você é um grande ungido de Deus, um grande pastor, um homem sempre pronto a ajudar, a ouvir, a aconselhar, a se alegrar com os que se alegram, mas também a chorar com os que choram. Eu sou testemunha disso, das muitas vezes que nós deixamos até de fazer muitas coisas nossas, pessoais, para cuidar do rebanho, para cuidar de vidas, que isso é o que nos mais importa. Então você é um homem muito digno de honra, e eu desejo isso, a honra do Senhor sobre a tua vida, na sua vida profissional, mas ainda no seu ministério, no nosso casamento, na nossa família, e em tudo quanto você colocar as suas mãos, que haja a honra de Deus, as vitórias do Senhor sobre a tua vida, porque você merece, porque com certeza você é aquele que Deus deseja honrar. Eu te amo muito, Deus te abençoe. Também te amo, né?
Deixa um recadinho pra agora. Tem que deixar um recadinho pra ela, pô. E depois de uma declaração dessa. Com certeza. Amor, ó, hoje, ontem, hoje, sempre nós estamos juntos. Te amo, viu, meu amor? Ó, quando chegar em casa, eu vou retribuir todo esse amor pra você. Te amo demais. Natural, muito bom tudo isso. E agora a gente vai pra parte mais interessante aqui da nossa entrevista, que é as perguntas que o pessoal manda lá na rede social, lá no Instagram. Vamos lá. Eu vou chamar agora a roda de perguntas. Olá, gente, mais uma vez. Gente, que história maravilhosa, hein, pastor? Amém. Tô curtindo aqui do outro estúdio. Que coisa linda. É testemunho atrás de testemunho. Verdade. Bom, sem perca de tempo, rota de perguntas. A primeira pergunta, ela foi feita pelo André Silva, tá? Essa pergunta é assim: como posso perdoar aqueles que pecaram contra mim? Bom, é uma pergunta. O perdão, o que é o perdão? O perdão é aquele que consegue liberar aquela vida e consegue esquecer. Não esquecer obrigatoriamente. O perdão é uma liberação. Não adianta eu falar assim, olha, eu perdoei o Henrique, perdoei a Ana, mas eu não esqueço nunca. Isso não é perdão. É igual quando uma mulher ela é traída e quer aceitar o marido de volta, mas não consegue esquecer a traição. Então é muito difícil. O perdão, eu recomendo a você, tem que buscar no altar de Deus. E você liberando perdão para essa pessoa, é você não ser mais acusado. Porque Satanás sempre usa, ó, lembra aquele dia? Então fica uma marca, fica um trauma. O perdão é você liberar aquela vida no mundo espiritual, é você verdadeiramente liberar o amor. Porque para você perdoar, você tem que amar. Se você não tiver amor, o Jesus foi à cruz por amor. Levou todos os nossos pecados, todas as nossas chagas e levou para a cruz. Então eu recomendo, para perdoar, busque o altar do Senhor, principalmente quando é do meio familiar, quando é marido, esposa, um filho, que o que machuca mais muitas vezes é quem é da casa, o próximo. Então fica mais difícil. Procura o Senhor em oração, em jejum e libera no mundo espiritual essa pessoa. Pastor, mas a pessoa não aceita o meu pedido de perdão. A pessoa também está magoada. Na sua oração eu falo assim, olha, em nome de Jesus eu quero liberar a vida do ciclano. Libera no mundo espiritual essa pessoa. Pra você ter uma ideia, nós fizemos uma libertação uma vez, que a pessoa tinha uma mágoa do pai e o pai já tinha falecido. Como você vai fazer isso? Agora. Né? Então eu falei para ela assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai liberar o perdão no mundo espiritual e Deus vai agir por você. E realmente, ela conseguiu perdoar o pai. Glória a Deus. Sim, entendeu? Então, o perdão é buscar o altar mesmo, se limpar e, assim, não ficar depois lembrando. Lembra aquele dia que é complicado. Liberou o perdão, acabou. Você não tem mais acusação. É isso aí, liberou, gente. Liberou, o perdão já foi. Eu tô com uma outra pergunta aqui, da Vanessa. Vanessa Gaia. Como posso vencer a tentação? Como eu falei, eu tinha uma tentação do alcoolismo e eu vim do mundão todo. O meu bispo, eu vou falar uma coisa pra vocês, é uma realidade. Um dia eu cheguei no meu bispo e falei assim, bispo, eu quero beber, eu quero fazer sexo, eu quero sair da igreja, eu quero pintar e bordar, porque meu corpo estava gritando. O bispo falou bem assim, você vai pegar a sua mão, você vai colocar na porta e você vai fechar a porta na sua mão, para você acordar. Vencer a tentação é aquilo que está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus saindo de 40 dias de jejum, de noite e de dia, o próprio Satanás veio tentar Jesus. Faça que essas pedras se tornem pão, se lance daqui. Quando eu estive em Jericó, eu vi o Monte das Lamentações. É muito alto. É muito alto. E onde Jesus estava. Eu tive, imagino Jesus nem em cima e Satanás, porque Jesus estava sozinho e estava em forma de homem, o próprio Satanás. A tentação é assim, né?
Não sei qual é a tentação e o que está... Hoje a internet é uma tentação, o celular às vezes, né, prostituição, tanta coisa a gente pode estar falando. É você resistir. Eu resisti ao álcool, venci. Eu resisti à vontade do meu corpo e venci. Entendeu? Então resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aparta-te de mim, Satanás, e caminhe na presença de Deus. Forte. Amém. Uma bênção, gente. Pega essas lições aqui que é pra vida, tá? Amém. Vou pegar mais uma pergunta aqui. Amém. Deixa eu escolher aqui uma pergunta legal. Gente, mandaram bastante pergunta aqui o pessoal, hein? Ó. Eu vou falar menos para escutar mais. Ó, você tem muito para entregar que a gente quer receber. Vamos lá. Essa pergunta é do Rafael de Souza. Eu sou um novo cristão. O que significa que eu não devo amar no mundo ou não devo amar o mundo? E qual é o próximo passo que eu tenho que seguir depois de entrar na igreja e aceitar a Jesus? Pergunta interessante. A Bíblia fala que o mundo pertence a Satanás, né? Então, o mundo pertence a Satanás. Então, nós estamos aqui realmente de passagem. Nós estamos aqui para resgatar o máximo de vidas possível. Bom, eu falo para você, resistir o mundo, eu não sei de onde você veio e o que que você olha no mundo que te dá prazer. É você não olhar mais. Quando eu conheci a pastora Fê, eu tinha saído do noivado, uma coisa de louco. Eu vou ser bem sincero o que eu vou dizer aqui para vocês. Mulher, para mim, naquela época, aquele período, era só para ter filhos. Eu estava muito machucado, muito arrebentado. E quando eu conheci a pastora Fê, eu consegui enxergar e amar novamente. Então eu consegui aquele olhar mundano que muitos homens, muitas mulheres têm hoje. Eu consegui ser um homem de uma mulher só. Eu conheço a pastora também há 26 anos. Eu nunca tive outra mulher na minha vida. Então, resistir ao mundo é você... Aquilo que te faz mal, que no caso o meu alcoolismo. Eu não frequentava lugares que me faziam mal. Pessoas que me faziam mal. Então, quando eu comecei e eu entendi que eu estava curado, que eu acho que é a segunda parte, eu consegui frequentar a casa da alguns familiares, frequentar a casa de alguns amigos. E, logicamente, sempre apoiado pelos meus líderes, os meus pastores, né, na época, os meus bispos na época, sempre debaixo do envio. Não tem como a gente vencer sem estar com a cobertura da igreja. Independente se é renascer, qualquer outro, você tem que estar debaixo da cobertura da igreja. Às vezes as pessoas estão fazendo freelance de Jesus Cristo, estão fazendo coisas sem cobertura, sem o corpo, porque eu sou uma parte do corpo. Eu sou uma parte do corpo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma vez eu vi uma história de um rapaz pregando na Praça da Sé. Aquele homem ouviu o pregador e aceitou Jesus na Praça da Sé. E ele entrou na primeira igreja que ele viu e lá ele aceitou a Jesus, né, como nós estamos acostumados. Quem resgatou aquele homem? O cara que estava na Praça da Sé ou que estava dentro da igreja? Jesus Cristo? O rapaz ouviu Jesus na Praça da Sé, o pregador. Ele ouviu Jesus Cristo na Praça da Sé, aceitou Jesus na Praça da Sé, mas ele foi para uma igreja. Chegou na igreja, ele ouviu o pastor dentro da igreja, ele aceitou novamente Jesus ali e caminhou com o Senhor. Aonde esse homem foi resgatado? Na Praça da Sé ou na igreja? O processo começou na praça. Sim. Então, Porque ele só chegou na igreja porque teve alguém falando de Jesus para ele ali, naquele local. Que é a pergunta, quero acrescentar a pergunta que foi dada. Então, se ele já esteve na praça, se ele ouviu Jesus, agora o próximo passo é se firmar na igreja. Aqui ele se identifica. Eu me identifiquei na igreja Renascer em Cristo. Eu tenho, no tempo da minha loucura, de 11 garotos de uma sala de aula, 11 garotos, morreram 8. De tiro, de overdose, tudo que você imagina. Então sobrou 3. Eu e mais 2. Eu sou pastor da Renascer, um é da Monte Alto, outro da Universal. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Muito bom, muito bom. Tem mais perguntas aí? Eu vou fazer a última pergunta, tá, gente? Tem muita pergunta, mas a gente tem um tempo aqui, então eu vou fazer a última pergunta que eu achei bem interessante. Essa pergunta é da Jana Lima, tá? Ela fala assim: a Bíblia nos instrui a ter fé.
Vi várias pessoas na Bíblia terem fé e nem toda vez consegui alguma coisa. Mas o que mais me chama a atenção é ter a fé de uma criança. É uma fé irreal ou é a verdadeira fé? Uou. Eu vou começar de trás para frente. Quando a gente pega uma criança e fala assim para ela, pula, ela pula. Então a fé de uma criança, se nós temos essa fé que crê no que nós pedimos ao Senhor, nós vamos receber, ela é simples. É uma troca. Então, se eu consigo enxergar como uma criança, eu vou pular sabendo que Jesus vai me aparar. Sim. Entendeu? Então, ter a visão. Porque assim, nós já crescemos, eu estou com 50 anos, você tem a sua idade, a Ana tem a dela, tudo. Então, nós já estamos com alguns gatilhos que fazem a gente não viver. Mas a fé é crer naquilo que não se existe. Vou falar uma coisa para vocês. Até o dia 30 de março, eu tinha 4 propostas de emprego. 30 de abril, eu tinha 4 propostas de emprego. 4. 2 emissoras news, uma emissora grande e uma rádio. No dia 1º de maio, eu não tinha nenhuma proposta mais, porque todos me ligaram falando que não ia dar para me contratar. Eu e a pastora Fê, nós oramos, nós choramos no altar. Dia 2, tocou o telefone. O telefone tocou para um emprego e eu fui lá no emprego, para você ter uma ideia, um salário tudo bacana, tudo legal. No dia 8 comecei a trabalhar. Que demais. Então eu exerci a minha fé. Falei, Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante. É na área da saúde, eu estou orando pela saúde. Se eu estou em santidade pelo meu relacionamento, pela mulher que eu desejo, o homem que eu desejo, eu estou buscando um altar, um emprego. Para você ter uma ideia, esse emprego que eu estou, eu já orava por esse emprego desde 2011 para ser efetivado. Então eu passei aí 13 anos para viver o milagre agora. Então a fé é isso, é você crer que você vai viver os seus milagres. Como de Abraão com Isaac. Olha só, eu preguei domingo sobre o filho pródigo. O filho pródigo, pegou o seu dinheiro, Lucas capítulo 15. Foi emancipado toda a grana dele, ele saiu da casa do pai, gastou com prostituta, gastou com tudo que ele precisava e ficou duro, a ponto de se alimentar de comida de porcos. E aí ele se lembrou, os funcionários do meu pai comem pão. Eu vou voltar para a casa do meu pai, mesmo que ele não me aceite, eu quero trabalhar com ele, para pelo menos comer. O pai chegou, viu o filho que estava morto, que achava que estava morto, estava vivo, pegou um animal, fez um churrasco lá, pôs roupa, deu banho, colocou um anel, curtindo que o filho estava vivo. O outro, que nunca saiu de perto, chegando, por que festa é essa? O seu irmão voltou, o seu irmão mais novo. Ué. Aí ele fala, mas eu tô aqui, meu pai nunca fez isso por mim. E o pai perguntando, por que você não vai comemorar? Aí ele fala, eu nunca saí do seu lado. Nunca saí do seu lado, o pai, ele fez tudo isso, o senhor tá desse jeito. E o pai sabiamente falou assim, você sempre esteve ao meu lado, tudo isso aqui é seu. Eita, desfrute. Então, se você nunca comeu, se você nunca fez um churrasco, nunca fez uma festa, porque você não quis. Não quis, não é seu. Entendeu? Então o pai foi inteligente, sábio em cuidar do filho que voltou, e aquele que estava inconformado, eram 2 filhos com problema de personalidade. Olha só, com ciúme, você pode levantar aí, dá para fazer um estudo, tanta coisa, mas era 2 e o pai foi lá e fez o que tinha que ser feito com um e esclareceu o outro, resolvido o problema. E qual o conselho que você passa para quem está em casa ouvindo a gente hoje? Meu Deus, eu sei que o mundo oferece muita proposta. Você tem aí telefone, tem internet, tantas coisas. Eu me lembro que quando eu era garoto, para você falar com uma pessoa, para ligar na casa do Henrique, eu ligava no orelhão da casa do Henrique. Qual é o número da sua rua lá, Henrique? 457, tinha que chegar lá no 457, chama o Henrique lá da casa do 457. Aí saía a pessoa, sério, ia pro orelhão, falava. Então, o que eu recomendo para você, hoje Deus está tão fácil. Para eu falar com o meu bispo na época, eu tinha que mandar uma mensagem no bispo, no BIP. Hoje você tem WhatsApp. Hoje você não é acompanhado se você não quiser. Você está sem igreja porque você não quer.
o meu conselho, procura uma igreja que você se identifica, que você goste. Independente da placa, né? tantas, O mais importante é Exato. você receber a palavra, você está sendo Ouvir. abençoado. Às vezes a pessoa fala, mas eu... Que nem assim, quando eu estava fazendo o culto das 8 horas da manhã, eu tocava guitarra. O que eu percebia? Que de manhã cedo as pessoas ficavam ouvindo o barulho da guitarra, elas incomodavam. Muito cedo. E só ia idoso. Acordando ainda, né? Aí eu comprei um violão. Meu, é que eu não toco teclado. Resolvido o problema. Que sucesso. Oh, que coisa boa. Aí eu percebi, pra você ter uma ideia, tinha uma família de 12 pessoas. E um dia eu fiz um café da manhã. Fiz um café da manhã bem cedinho, para as pessoas estarem na igreja. Uma das pessoas falou assim, pastor, você me desculpa, pastor, mas tem queijo prato na mesa. Eu falei, mas não é que? Pastor, isso é caro. Olha só, olha, você entendeu? Às A vezes, mentalidade da... eu não tinha pensado nisso. As pessoas que entregaram aquele momento para ter aquele momento de comunhão, comprar do bom e do melhor para todos. Então, hoje a igreja ela é acolhedora. Nós estamos aqui, nós estamos nos preparando para a marcha para Jesus. Nós estamos aqui, nós estamos já, sabe, consagrando. A cidade de São Paulo, a maior cidade do país, vai parar para louvar ao Senhor. Aleluia. Então não tem como, sabe, não é aquilo, é aquilo outro. Para você ter uma ideia, a Marcha para Jesus é a maior concentração de pessoas na Terra. Eu falo isso porque quando eu estava na TV, veio o pessoal lá do Discovery, aqueles caras que fazem aqueles estudos, tinha um satélite em cima da marcha. Não é nenhum evento no mundo que tenha mais pessoas por metro quadrado. Olha que loucura. E assim, não estou falando porque é renascer, eu estou falando de Jesus Cristo, então não tem como... Hoje, se a pessoa gosta de samba, tem samba. Se tem o pessoal lá do rap, tem rap. Tem rock, tem rock. Tem adoração, tem tudo. sertanejo, tem tudo. Tem pastores que falam alto, tem pastores que falam baixo. Tem pessoa, sabe, tem de tudo. É que assim, eu sempre fui muito bagunceiro. Eu sempre tive galera grudada, bagunçando, se divertindo. O Tim, sempre tive muito colado com a galera assim. Eu e a pastora Fê, nosso ministério sempre foi regado com jovens, sabe, gente trabalhando, correndo e tudo mais. E cada pessoa, hoje, eu falo pra vocês, hoje a igreja está preparada. Quando começamos tudo, algumas coisas, as pessoas, e aquilo ali, né? Aí volto no perdão. O dia que aconteceu aquilo, e aquele pregador que foi isso, e aquilo outro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, 26 anos, e muitas coisas se levantaram para eu tirar da igreja, eu e a pastora Fê. Mas em tudo, Deus tem nos dado graça. Então nós liberamos perdão. Glória a Deus. Nós o que fizeram de errado com a gente não faz com os outros. Não fazem com as ovelhas novas. Nós tomamos cuidado, nós tomamos um zelo. Exemplo, né? Uma vez, eu tenho um oficial, o César, que você conhece. Você conhece César? Sim, conheço. Um dia eu peguei ele brincando na igreja. Ele era garoto, eu conheço o César desde garotinho. Eu peguei e virei ele de ponta cabeça. Virei de ponta cabeça, chacoalhei lá, pus de volta e correndo. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que uma pessoa ficou escandalizada que eu era presbítero, virei aquele menino de ponta cabeça. O que eu fiz na próxima festa? Peguei ele no colo. Hoje não dá pra pegar o César no colo. Não tem como. Entendeu? Então você tem que, sabe, o Espírito Santo, ele vai revelando, o próprio Jesus no batismo. É que é pouco tempo para tanta informação, mas o próprio Jesus Cristo não precisava se batizar. Então, Jesus procurou João Batista, ele se batizou, ele começou o ministério dele depois do batismo. Ser exemplo, né? A maioridade judaica é 30 anos, então quando ele teve seus 30 anos, ele saiu, realizou, e você vê 3 anos de ministério que ecoa, salva a gente, liberta, você entendeu? Cuida, salva e tantas outras coisas, inúmeras situações que eu poderia falar aqui, de milagres que eu vivi, eu e a pastora Fê vivemos, sabe? Deus cuidou da gente. Eu me lembro de quando o meu sogro adoeceu, ficou doente, a gente ficou um pouco triste, mas naquele período que nós ficamos com o meu sogro, mas Deus visitou a gente tão poderosamente, a gente viu o batismo do meu sogro, a pastora fez o batismo do pai dela.
Então, Jesus, eu costumo falar assim, Jesus não é da forma que nós desejamos. Aceitar Jesus é você aceitar como ele é, e ele vai moldar. Uns foram chamados para pastores, outros para profetas, evangelistas, deixa Deus cuidar. Então, quando Deus cuida... Transformação. A vida. A vida, exatamente. Nosso papo tá bom, a conversa tá ótima, mas a gente tá acabando, nosso tempo tá acabando. Agora que eu tava ficando mais à vontade. Pastor, você gostaria de deixar algum recado, algum conselho? Pode ficar à vontade. Olha, procure um pastor, procure uma pessoa um evangelista, um presbítero, tem aliança com o seu pastor. Quem é da igreja, quem já está na igreja, tem aliança com o seu pastor, com o seu bispo, com o seu apóstolo. Tem uma aliança, procure. Fala assim, olha, eu te amo. Sabe, deixa ele falar com você, se você está magoado com seus líderes, libere o perdão. A bispa Rosana falou no culto ontem que quando as pessoas liberam perdão para ela, pede perdão para ela, ela chora. Então, eu recomendo isso para você que está na igreja. Você que quer fazer o ministério, faça o ministério. Deus capacita nós a todas as coisas. Eu queria ser levita. O meu bispo, eu preguei um culto uma vez do O2, do PA. Ele ficou sabendo. Num culto das 10, ele pegou a minha guitarra, foi tocar a guitarra e falou assim, ó, você vai pregar hoje. Então, eu toco, você prega. Então, procure, sabe, ter aliança com a sua igreja. E você que não é convertido e ouviu, essa é para você. Você que não é convertido, tá? Você que não tem paz, como eu não tive, você que não tem um bom encontro, você que tem dificuldades, você que está preso a vícios, assim, terríveis, que ninguém sabe, mas eu estou falando com você. Amém? Aceite Jesus agora, em nome de Jesus. Aceite Jesus como seu único Salvador. Como aquele homem que estava na Praça da Sé ouviu Jesus, hoje eu fico na posição daquele pregador. Jesus te ama. E Jesus quer derramar um bálsamo sobre você. Jesus quer derramar uma paz sobre a tua vida. Procure uma igreja que fale sobre o Espírito Santo, que pregue na palavra e deixe Deus te usar em nome de Jesus. Se você quiser aceitar Jesus como seu único Salvador, eu te abençoo. Eu te abençoo. Receba Jesus como seu único Salvador agora. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Dê o próximo passo agora, em nome de Jesus. Gostaria de agradecer ela também, a Ana Andrade, que esteve comigo aqui hoje, nesse tempo tão maravilhoso. Obrigado, Ana, por ter aceitado o convite de estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço. Foi maravilhoso esse encontro. E lá do Estúdio 2, mais uma vez, ela, Lívia Andrade, só que agora para se despedir de mais um Podcast. Lívia Andrade não. Ele só ouviu nossos nomes. Lívia Fernandes. Ele juntou eu e a Ana, né? Ele juntou nós duas em uma fusão. Fusão. Já dizia. Faz a fusão aqui, assim, né? Gente, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês que estiveram aí com o Henrique. Que história poderosa. Eu acredito que vai edificar a vida de muita gente de verdade. A gente vem nessa batida trazendo histórias edificantes e eu volto a dizer o que eu falei nos outros, algo que eu aprendi com a minha bispa. Uma história bonita e digna de ser contada não é uma história perfeita, mas é uma história que Jesus passou por ela. E a história que o pastor trouxe hoje é muito bonita. Então, eu agradeço a vocês, agradeço pela vinda de vocês e agradeço a Deus pela vida de vocês, que Deus possa abençoá-los muito mais. Obrigada a todos que estão acompanhando a gente aqui. Amém. E ficamos por aqui, até o próximo Pod Prize.